Olá, inicia-se então o capítulo 1. Nesse capítulo, vamos estudar as características do PIC18F1220, microcontrolador utilizado para a elaboração do projeto proposto neste treinamento. Então, vamos começar no tópico 1, que fala da introdução. Então, a família PIC de microcontroladores é usada largamente hoje no mercado. Atualmente, é uma das mais vendidas, passando grandes fabricantes até então líderes neste campo. Ou seja, esses microcontroladores da linha PIC, seja PIC16, PIC18, PIC12, eles têm custos acessíveis e, em função disso, vem sendo cada vez mais utilizados em projetos eletrônicos. Você tem a facilidade a nível de ferramentas. Muitas ferramentas utilizadas para esses microcontroladores são gratuitas, tá? Além de facilidade em consegui-los aqui no mercado nacional, também uma grande variedade de gravadores para os mesmos, fóruns, ou seja, há uma grande uma grande gama de conhecimentos que facilitam novos desenvolvedores de trabalhar com essa linha de microcontroladores. Então, hoje em dia, a nível de microcontrolador para projetos eletrônicos, um dos mais usados, de fato, é o microcontrolador PIC. Nesse curso, nós vamos estudar um modelo específico, que é o 18F1220. Esse modelo tem as seguintes características, vamos ver. Ele é um chip de 18 pinos, tá? Você pode observar na pinagem dele que é composto de 18 pinos. Desses 18 pinos, ele tem 15 portas de I/O, ou seja, 15 portas que podem ser programadas como entrada ou saída, e somente uma de entrada, ou seja, dos 18 pinos, 2 são para alimentação e os outros 16 fazem interface com o mundo externo, seja esse mundo externo digital ou analógico, tá? Memória de programa flash com 4.096 words, ou seja, 4.096 palavras. Então, dentro desse microcontrolador, nós encontramos uma região de memória não volátil, uma memória que você vai guardar a informação, vai desligar e ligar o chip e ela não vai ser perdida. A capacidade desse microcontrolador é de 4.096 palavras. Ele também tem memória E2PROM interna com 256 bytes. Memória E2PROM é uma memória de dados não volátil, um espaço de 256 bytes. Memória de dados volátil, ou seja, a memória RAM de 256 bytes. Ele tem também internamente oscilador interno, timer, usart, comparador, módulo CCP e 75 instruções de programação. Então, no geral, essas são as principais características desse chip, tá? Algo importante a frisar nesse microcontrolador é que ele tem entrada analógica. A entrada analógica é fundamental para que a gente possa implementar o projeto proposto para medir a tensão e medir também a corrente, e assim poder desenvolver o otímetro e em seguida um medidor de energia. Bom, e como é que é a arquitetura desse microcontrolador? A arquitetura desse microcontrolador é chamada de Harvard. Por que Harvard? Porque ele tem um barramento distinto para dados e um barramento distinto para programas. São os dois barramentos distintos, não um barramento único. Quando você tem um barramento único, que é comum tanto para dados quanto para programa, nós temos nesse caso um barramento tipo von Neumann, ou von Neumann também chamado. Só que esse barramento, essa arquitetura é mais utilizada em microcontroladores, por exemplo, como a linha 8051, a linha MC68HC da Freescale, Motorola. Já o PIC em si, ele usa a arquitetura do tipo Harvard. E nós podemos observar isso aqui, tá? Essa aqui é a arquitetura interna desse chip. Nota que ele tem internamente uma chamada ALU. A ALU seria a unidade lógica e aritmética, seria o cérebro do microcontrolador, onde são feitas todas as operações lógicas e aritméticas. E nós temos aqui um barramento de dados. Tá? Esse barramento de dados é chamado de Data Bus. Esse barramento de dados são de 8 bits. Então é importante lembrar disso. Tá? O microcontrolador PIC 18F, o 16F também, o 12F, o 10F, são microcontroladores de 8 bits. Tá? Eles processam 8 bits por vez. Notem que há um barramento distinto aqui, que é o barramento de programa. Esses barramentos são 16 bits. Mas o que concerne o microcontrolador, a capacidade de processamento de 8 bits, é o barramento de dados. Então, esse microcontrolador, ele tem dois barramentos, um para dados e um para programa, são barramentos distintos, tá? No qual o barramento de programa são 16 bits e o barramento de dados são de 8 bits, tá? E aqui nós temos a unidade lógica e aritmética. Nota que no barramento de dados nós temos ligado a ele os principais periféricos do microcontrolador, como o port A, tá? Que é o porte de I/O, tanto digital quanto analógico, e o port B. Também é outro porte, cada um limitado a 8 bits, tanto digital quanto analógico. Além disso, nós encontramos também os timers, encontramos o conversor AD, a memória de dados EEPROM, dentre outros recursos conectados ao barramento de dados. Então, essa é a arquitetura interna do microcontrolador. É um microcontrolador
é de 8 bits, com arquitetura Harvard, no qual nós observamos que, no barramento de dados, estão conectados os principais periféricos internos desse microcontrolador. Bom, ciclo de máquina. O que seria o ciclo de máquina? O ciclo de máquina é o tempo que o microcontrolador leva para executar uma instrução. Para executar uma instrução nessa arquitetura, ele precisa de 4 pulsos de ciclo de clock. Ou seja, se eu tenho um clock de 4 MHz, tá? Se a gente for achar o período desse clock de 4 MHz, nós vamos encontrar 250 nanosegundos. Por quê? 1 dividido por 4 milhões vai ser igual a 250 nanosegundos. Esse é o período do clock. No entanto, o microcontrolador ele precisa de 4 pulsos desse para executar uma instrução. Ou seja, na verdade, o PIC funciona a uma frequência 1/4 menor que a frequência externa. Então, se o clock externo é de 4 MHz, o interno é de 1 MHz, como a gente aqui está citando na apostila. Se o clock externo é de 20 MHz, o clock interno vai ser de 5 MHz. Outro termo também muito usado, ao invés de 100 MHz, também é MIPS. MIPS quer dizer milhões de instruções por segundo. Então, se eu tenho, por exemplo, um cristal de 20 MHz conectado ao PIC, ele vai funcionar, na verdade, a 5 MIPS, ou seja, 5 milhões de instruções por segundo vai ser o processamento que ele vai ser capaz de fazer. Se eu tenho, por exemplo, um cristal de 40 MHz, o PIC internamente vai funcionar a 10 MIPS, ou seja, vai ser capaz de processar 10 milhões de instruções por segundo. Então essa é a arquitetura do PIC, tá? Ele é uma arquitetura Harvard. Além de ter uma arquitetura Harvard, ele precisa de 4 pulsos da fonte clock para executar uma instrução essa chamada de ciclo de máquina. Vamos ver agora no tópico 5, a pinagem do microcontrolador. Então, aqui no tópico 5, nós temos a pinagem do PIC 18F1220. Nota que ele é um chip de 18 pinos, como nós falamos, tá? Ele tem aqui o porte A, o RA0, tem aqui o RA1, o RA4, o RA2, o RA3. Ele tem aqui também o RA6 e o RA7. Esse aqui é chamado porte A. Notem que o porte A é composto de 8 bits, né, 8 pinos, sendo o RA0, o RA1, o RA4, o RA5, o RA2, o RA3, o RA6 e o RA7, os pinos que compõem o porte A. Temos também o porte B. O porte B está localizado da seguinte forma: o RB0 é o pino 8, o RB1 é o pino 9, o RB4 é o pino 10, o RB5 é o 11, o RB6 é o 12, o RB7 é o 13, o RB2 é o 17 e o RB3 é o 18. Ou seja, esse é o porte B. Quando a gente fala do porte da forma que foi falado agora, RB0, RB1, RA0, RA1, eu estou me referindo ao porte no formato digital, ou seja, como entrada, ele é capaz de ter 2 níveis. Que níveis são esses? 0 ou 1. O 0 é 0 volts e 1, 5 volts. Quando ele é configurado como saída, ele consegue impor 2 níveis. Quais são esses níveis? 0 e 1 também, ou seja, 0 volts e 5 volts. Só que além da função básica de digital que um pino pode ter, ele também pode ter uma função específica, uma chamada função especial. Por exemplo, vamos observar esse pino 1 aqui. O pino 1 ele é um pino digital, o RA0, só que além de ser um pino digital, ele também tem uma função especial agregada a ele. Que função é essa? É a função AN0. A AN0 é uma função especial, tá? Por enquanto nós já sabemos que função é essa, que compõe esse pino digital, ou seja, por software, na programação, eu posso configurar esse pino para funcionar como pino digital básico, como falei agora, ou seja, como entrada ler níveis 0 e 1, como saída impor nível 0 e 1, ou também configurar para funcionar como pino analógico, nesse caso AN0. Tá? Então o AN0, na verdade, como o nome sugere, é um pino para leitura analógica. O pino 2, por exemplo, ele tem a função básica digital, que é o RA1. Só que além dessa função básica digital, ele tem duas funções especiais. Que funções são essas? AN1 e LVDIN. Dentre outros pinos, por exemplo, olha o pino 12. O pino 12, além da função básica de I/O RB6, ele tem, na verdade, aqui 5 funções especiais. PGC, T1OSO, T1-3CKI, P1C e KBI2. Então esse aqui é um pino que tem 5 funções especiais agregadas a ele. A listagem completa, informando o que cada pino faz, vai ser abordada ao longo do curso, de acordo com a gente necessitar. Mas também você pode consultar o datasheet do componente e verificar essa descrição detalhada, tá? Mas no decorrer do curso, os pinos que a gente for utilizar ao longo do treinamento, a gente vai citá-los aqui para vocês. Além desses pinos de I/O, nós temos os pinos de alimentação. O pino 5 é o GND, tá? É o terra, e o 14 é o VCC, onde você vai ligar os 5 volts.
Então, esses são os pinos, um dos pinos mais importantes de alimentação. O pino 5, GNB, 14, VCC. O pino 16 e 15, você vai ligar um clock externo, caso você utilize o clock externo. Mas lembre, esse microcontrolador tem clock interno, o que faz que usar o clock externo seja totalmente opcional. A gente pode usar ou não o clock externo. Vamos agora ao tópico 6, entendendo a nomenclatura utilizada. Então, o PIC 18F1220, como a gente pode observar, ele tem 15 pinos de I/O e um somente de entrada. Que pino de entrada seria esse? É o pino 4. Note que todos os outros pinos, com exceção de alimentação, a setinha entra e sai. O pino 3 a setinha entra e sai, o pino 2 a setinha entra e sai, o pino 1 a setinha entra e sai. Somente o pino 4 que a setinha somente entra. Isso indica que ele é um pino de entrada apenas, ele não consegue ser um pino de saída, só um pino de entrada. Então, desses 18 pinos, nós temos 2 de alimentação e os 16 que fazem interface. Só que desses 16, um somente é entrada, não consegue impor nível, só consegue receber nível. Tá? A identificação desse pino, como a gente falou, é feita da seguinte forma: RA0, RA1, RA4. Isso quando se refere à função digital. Só que além da função digital, um pino também pode ter uma função especial, que vai ser abordada ao longo do curso. O microcontrolador ele é alimentado por uma tensão DC de 5 volts, porém a faixa de funcionamento vai de 2 a 5,5 volts. Ou seja, apesar de a gente utilizar a alimentação típica de 2 volts, de 5 volts, ele tem uma ampla faixa de funcionamento, que vai de 2 volts a 5,5 volts. Aqui temos umas características elétricas gerais desse microcontrolador. Tá? É uma característica importante aqui a se mencionar essa corrente de saída source sink. A corrente de saída seria essa. Seria a corrente que um pino pode fornecer ou receber. É uma corrente apreciável. Veja que são de 25 mA, ou cada pino digital consegue fornecer ou receber. Ou seja, você pode ligar uma carga externa que consuma ou forneça até 25 mA, que você não danifica o pino digital. Caso você observe que a corrente é maior do que essa, é importante usar um driver para isolar o microcontrolador da carga. Outra observação importante é referente ao clock máximo. Note que o clock máximo desse microcontrolador vai até 40 MHz. Ou seja, como a gente já sabe que ele usa 4 pulsos para executar um ciclo de máquina e o clock máximo são de 40 MHz, a gente conclui que esse microcontrolador consegue processar até 10 MHz ou 10 MIPS, 10 milhões de instruções por segundo. Memória de programa, como já foi mencionado, esse microcontrolador tem dois barramentos, o barramento de programa e o barramento de dados, porque ele é uma arquitetura Harvard, o tamanho dessa memória é de 4096 words ou 4K word. A memória é flash e a gente consegue gravar até 100.000 gravações, realizar 100.000 gravações no mesmo microcontrolador sem degradar o seu conteúdo, o conteúdo da memória flash. Então, nós sabemos que um pendrive ele tem uma capacidade máxima de gravação. Ao extrapolar esse valor, ele possivelmente irá danificar. Mesma coisa o microcontrolador. Ele usa a memória flash interna e conforme a gente vai gravando, regravando mesmo, ao longo do tempo vai se degradando essa memória. Só que o limite máximo de gravação, isso já é verificado pelo fabricante, ele garante que até 100.000 gravações não danifica o mesmo. Memória do EEPROM. A memória do EEPROM interna é uma memória não volátil, ela consegue armazenar 256 bytes, tá? E você consegue escrever na mesma posição até 1 milhão de vezes também, sem degradar o seu conteúdo. E finalmente o vetor de reset. O vetor de reset é o endereço inicial no qual o microcontrolador vai começar a funcionar assim que ele for despertado, ele for resetado. Ou seja, eu fui lá, liguei o microcontrolador. Ele vai começar sempre a funcionar a partir de um endereço específico. Que endereço é esse? É o endereço 0. A esse endereço 0 nós chamamos de vetor de reset. Então o vetor de reset seria o vetor de boot, o vetor de inicialização. É igual ao computador. Quando você liga o computador, já não parte do Windows, na verdade parte da BIOS e depois que o sistema operacional é chamado, seja ele Windows, Linux ou Macintosh. Pois bem, senhores, então nesse capítulo 1, nós estudamos de maneira geral o microcontrolador utilizado nessa apostila, nesse treinamento, que é o microcontrolador PIC18F1220, modelo de 18 pinos da Microchip, que tem pinos digitais, tem pinos analógicos, ele tem 4K de memória interna, é composto de uma arquitetura Harvard e é um processador de 8-bit. Eu pedi aos senhores que revisem todo o conteúdo que foi apresentado neste capítulo para que possamos partir para o capítulo 2 e continuar o nosso estudo. Em caso de dúvida, fique à vontade em nos contatar. Agradeço a atenção e até a próxima.